Há um instante na jornada espiritual em que a alma desperta para a possibilidade do impossível, e é nesse ponto sagrado que a palavra se torna caminho, chave e destino. Florence Scovel Shinn sempre ensinou que a palavra não apenas descreve a realidade, mas a antecede, moldando-a com a precisão de quem compreende que o invisível responde antes mesmo que o visível se mova. Quando ela falava sobre o poder criador que repousa na vibração do verbo, não se referia a algo simbólico ou abstrato, mas a uma força concreta, silenciosa e ativa, como uma corrente subterrânea que sustenta toda a manifestação. Assim, recitar um versículo não é um ato mecânico, nem um pedido tímido ao universo. É um decreto, uma autorização, um realinhamento da alma com o campo ilimitado que rege todas as coisas. A vida muda quando a pessoa compreende que a palavra não nasce apenas dos lábios, mas do centro mais profundo do ser. Cada frase que se eleva ao ar carrega consigo a energia da intenção que lhe deu origem. Florence dizia que a fé é o motor secreto por trás de cada palavra decretada, e que quando fé e verbo se unem, a matéria se curva diante dessa união misteriosa. Por isso, quando alguém recita um versículo com plena convicção, não está apenas repetindo um texto sagrado, mas acessando uma vibração que transcende o tempo e que ecoa como se o próprio universo respondesse ao chamado. Muitos buscam ver o impossível acontecer em 7 dias, como se o milagre fosse uma exceção rara. Mas Florence ensinava que o verdadeiro milagre é compreender que o impossível nunca foi impossível para quem vive sintonizado com a lei espiritual da palavra. Ela dizia que a mente humana resiste porque foi treinada por medos antigos, enquanto o espírito sempre reconhece a verdade. Tudo já está dado no plano invisível, aguardando apenas a permissão da consciência para se tornar forma. O versículo recitado com fé não serve para convencer Deus ou o universo, mas para reorganizar o interior de quem o pronuncia, dissolvendo o véu de dúvidas que impede a manifestação. Quando alguém recita um versículo com entrega, a vibração que antes parecia distante começa a se alinhar ao seu campo energético. É como se a pessoa passasse a caminhar por uma estrada que sempre esteve ali, mas que só se ilumina quando a palavra é proclamada com entendimento. Florence repetia que nada pode resistir à palavra falada com fé, porque a palavra é o veículo da lei divina que governa todas as manifestações. Assim, ao se entregar à recitação, a pessoa não está apenas pedindo que algo aconteça, mas assumindo sua posição como co-criadora de uma realidade mais elevada. O impossível começa a se dissolver quando a consciência muda. É por isso que muitos, ao recitarem um versículo diariamente, percebem transformações que não são apenas externas, mas internas. A mente começa a se acalmar, as resistências se enfraquecem e uma nova certeza surge, silenciosa, porém poderosa. Essa certeza é o verdadeiro início do milagre. Florence explicava que a fé é uma vibração que não grita, mas sustenta, e que quando ela se instala, mesmo que nada tenha mudado no exterior, tudo já mudou na essência. O universo apenas segue essa mudança e responde com acontecimentos que parecem inesperados, mas que na verdade são coerentes com a nova vibração emitida. A força do versículo recitado diariamente reside no fato de que ele atua como uma semente espiritual. Cada repetição é como se a pessoa regasse essa semente com luz, e aos poucos ela germina, rompendo resistências invisíveis e abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Florence dizia que o verbo sem fé é como uma semente lançada em solo seco, mas o verbo sustentado pela confiança é como uma semente plantada em terra fértil, que inevitavelmente dará frutos. Assim, ao recitar o versículo por 7 dias, a pessoa não está apenas criando um hábito espiritual, mas ativando um movimento energético contínuo que se acumula como ondas, até que a realidade se reorganize diante dela.
O impossível se torna possível porque a palavra falada com fé desperta forças que estavam adormecidas. É como se cada recitação reafirmasse ao universo que a pessoa está pronta para receber aquilo que antes parecia distante. Florence sempre reforçava que nada é negado àqueles que entendem a lei espiritual da palavra e que a vida se transforma quando o indivíduo abandona o hábito de declarar medo e passa a declarar poder. Assim, ao recitar um versículo, a alma se fortalece, a mente se alinha e o destino se reorganiza. O versículo escolhido atua como um portal que liga a consciência humana à realidade divina. Ele não age como um talismã, mas como um lembrete da verdadeira natureza do ser, capaz de atrair, manifestar e realizar. A cada novo dia de recitação, a pessoa se aproxima mais de seu próprio centro, e é desse centro que o milagre nasce. Florence dizia que quando a pessoa toca seu centro, nada pode detê-la, porque ela se torna alinhada com a lei maior que dirige todas as coisas. E é esse alinhamento, mais do que qualquer técnica, que faz o impossível acontecer em 7 dias. Quando a pessoa escolhe recitar diariamente o versículo "Tudo posso naquele que me fortalece", algo profundo começa a se mover dentro dela, como se uma verdade antiga despertasse e se lembrasse de sua própria natureza ilimitada. Florence Scovel Shinn sempre ensinava que a alma reconhece imediatamente a vibração das frases que carregam poder espiritual, porque essas palavras não vêm apenas do mundo humano, mas de uma fonte que transcende qualquer limitação. Ao pronunciar "Tudo posso naquele que me fortalece", a pessoa declara que já não depende de sua força limitada, mas de uma força maior, invisível, constante e abundante. E essa declaração muda tudo, porque desloca o eixo do medo para o centro da fé. Florence dizia que muitas pessoas permanecem presas a padrões de bloqueio porque se acostumaram a acreditar que precisam enfrentar a vida com as próprias mãos, esquecendo que existe um campo espiritual sempre pronto para sustentá-las. Quando a pessoa recita "Tudo posso naquele que me fortalece", ela desfaz essa ilusão e volta a ajustar sua consciência a um ponto mais elevado, onde o impossível não existe. Nesse ponto, a palavra falada se transforma em comando, e o universo responde a esse comando como um eco perfeito. A força que sustenta o mundo começa a sustentar também a jornada individual daquele que declara sua fé. A cada repetição do versículo, a pessoa reafirma que não está sozinha, e essa reafirmação cria um tipo de aliança vibracional. Florence explicava que a fé é uma parceria entre o humano e o divino, e que quando a pessoa pronuncia uma frase carregada de poder espiritual, ela ativa essa parceria. O versículo se torna, então, um lembrete diário de que existe uma fonte inesgotável de força e sabedoria atuando por trás de cada passo, cada escolha e cada desafio. É por isso que a vibração do medo começa a se dissolver e, em seu lugar, surge um senso profundo de segurança. Uma segurança que não grita, mas que sustenta. Quando o versículo é recitado durante 7 dias, um processo de realinhamento espiritual se intensifica. A mente, antes acostumada a pensamentos de impossibilidade, começa a abrir espaço para novas percepções. Florence dizia que a mente é como um jardim e que cada palavra pronunciada com fé é uma semente luminosa lançada sobre esse solo. O versículo "Tudo posso naquele que me fortalece" é uma semente especialmente poderosa, porque contém em sua essência a ideia de totalidade, de capacidade ilimitada e de força inquebrável. A cada repetição, essa semente se enraiza mais profundamente, transformando antigos territórios de dúvida em terrenos férteis para a manifestação. Há momentos na vida em que a pessoa se vê diante de desafios que parecem maiores do que ela. É nesses momentos que o versículo revela seu verdadeiro poder.
Florence explicava que a palavra falada atua como um martelo espiritual que rompe estruturas invisíveis de medo, derrubando crenças limitantes que mantinham a pessoa presa a uma visão estreita de si mesma. Ao declarar "tudo posso naquele que me fortalece", a pessoa rompe com essas estruturas e abre espaço para novas possibilidades. E quando esse espaço se abre, o impossível encontra permissão para se tornar possível. O milagre se aproxima quando a palavra falada e a fé entram em harmonia. Florence dizia que quando o verbo se alinha à crença profunda, a manifestação é inevitável. Assim, durante os 7 dias de recitação, o campo vibracional da pessoa muda com consistência, afastando-se do desespero e se aproximando da certeza. Essa certeza não depende de provas externas, ela nasce de dentro, como uma chama que passa a brilhar com cada novo decreto. E quando o versículo se torna parte da respiração diária, a pessoa começa a perceber sinais, sincronicidades e movimentos sutis que anunciam que algo maior está se formando além do que os olhos conseguem ver. O impossível começa a ceder porque a pessoa deixa de se apoiar em suas próprias forças limitadas. O verso declara que a força não vem da vontade humana, mas de uma fonte superior que jamais se esgota. Florence dizia que a verdadeira prosperidade nasce quando a pessoa se rende à orientação dessa força maior, permitindo que ela abra caminhos onde antes havia bloqueios. É por isso que, ao recitar "tudo posso naquele que me fortalece", a pessoa começa a agir de modo diferente. Pensar de modo diferente, perceber de modo diferente. O exterior responde ao interior, e o interior está sendo transformado pelo verbo e pela fé. À medida que os dias avançam, a energia da pessoa muda de forma perceptível. Aquilo que antes parecia inalcançável começa a se aproximar como se fosse atraído pela nova vibração que ela emite. Florence ensinava que a manifestação não é um evento isolado, mas o resultado de um acúmulo de vibrações coerentes com aquilo que se deseja. Assim, cada repetição do versículo adiciona uma camada de força, convicção e abertura espiritual. E quando essas camadas se estabilizam, o impossível se curva diante do decreto. No 7º dia, o coração já carrega uma certeza silenciosa. A pessoa sente que algo foi desbloqueado, mesmo que ainda não consiga nomear essa mudança. Essa sensação é o prenúncio do milagre. Florence sempre dizia que a paz interior é o primeiro sinal de que o universo já começou a reorganizar os acontecimentos em favor da manifestação. E quem recita "tudo posso naquele que me fortalece" sente essa paz surgindo como um amanhecer interno, indicando que o impossível está prestes a acontecer. Quando o ciclo dos 7 dias se completa, a palavra recitada não é mais apenas um som que atravessa o ar, mas uma força instalada no centro do ser. O versículo "tudo posso naquele que me fortalece" torna-se então parte da estrutura espiritual da pessoa, como se tivesse sido gravado em seu campo energético, realinhando-o com a verdade maior que sempre existiu, mas que muitas vezes permanecia encoberta pelas camadas de insegurança e autolimitação. Florence Scovel Shinn explicava que cada palavra impregnada de fé se transforma em lei dentro da consciência, e que essa lei passa a mover circunstâncias, ideias, pessoas e oportunidades, guiando a vida em direção ao bem maior. Assim, quando a pessoa recita esse versículo com entrega, ela escreve dentro de si uma nova lei, a lei da capacidade ilimitada, sustentada pela força divina. A transformação que acontece não é apenas sutil, ela é profunda e estrutural. Mesmo que o milagre ainda não tenha se manifestado no plano físico, ele já existe no invisível, moldado e sustentado pela vibração da palavra e da fé. Florence dizia que tudo aquilo que a pessoa sustenta em consciência mais cedo ou mais tarde surgirá no mundo material,
pois o visível é apenas um reflexo tardio do que já foi decretado no invisível. Assim, ao final dos 7 dias, a pessoa não espera mais o milagre com ansiedade. Ela o reconhece como inevitável. Uma certeza tranquila se estabelece, e essa certeza é o verdadeiro sinal de que o impossível já começou a se mover. Quando alguém integra, tudo posso naquele que me fortalece, dentro de sua respiração espiritual, o olhar muda. A pessoa já não se vê como fraca ou incapaz, mas como alguém amparado por uma força que conhece cada detalhe de sua jornada e que nunca falha. Florence ensinava que o ser humano só experimenta limitação quando esquece sua conexão com essa força maior. E o esquecimento se desfaz quando a palavra é usada como fio que reconecta o ser ao seu propósito divino. O versículo funciona exatamente assim, como um fio de luz que une o humano ao infinito, lembrando-o de que não há obstáculo capaz de resistir àquele que se apoia no invisível. O impossível se torna possível porque a pessoa altera o ponto de origem de seus pensamentos, sentimentos e ações. Antes, tudo partia de um centro limitado, moldado por memórias de fracasso e narrativas de incapacidade. Agora, tudo nasce de um centro fortalecido, sustentado por uma força que transcende as circunstâncias. Florence dizia que quando a fonte muda, o fluxo muda, e que a vida exterior não pode permanecer igual quando a vibração interior muda de frequência. Por isso, após os 7 dias, a pessoa começa a notar pequenos sinais, um caminho que se abre, uma solução inesperada, uma ideia que ilumina, uma conversa que chega no momento certo. Nada disso é coincidência, é resposta vibracional. Há quem imagine que o milagre acontece de forma explosiva, mas Florence explicava que muitas vezes ele chega como chuva fina, constante, que aos poucos transforma um terreno seco em solo fértil. A recitação do versículo cria exatamente esse efeito. A pessoa não apenas pede que algo aconteça, ela se transforma na vibração que torna esse algo possível. E quando essa transformação se estabiliza, o universo responde com generosidade, porque o universo sempre responde àquilo que é proclamado com fé. O impossível acontece não por acaso, mas porque a palavra e a fé se tornaram fortes o suficiente para sustentar a manifestação. Quando a pessoa declara, "Tudo posso naquele que me fortalece", ela abandona a antiga identidade que dizia, "Não consigo, não é para mim, não sou capaz". Florence afirmava que o maior impedimento da prosperidade é a repetição inconsciente de palavras que negam a própria força espiritual. Cada vez que alguém declara incapacidade, cria um muro invisível ao seu redor. E cada vez que declara capacidade, força e alinhamento divino, esse muro se desfaz. Por isso, esse versículo funciona como uma espécie de martelo de luz que rompe as estruturas internas, que antes aprisionavam o potencial. O milagre entra exatamente pelo espaço aberto por esse rompimento. À medida que o ciclo dos 7 dias se encerra, a pessoa percebe que já não busca sinais desesperadamente. Ao contrário, ela passa a caminhar com serenidade, sabendo que aquilo que decretou está se materializando no ritmo perfeito. Florence gostava de lembrar que a fé não exige provas, ela cria provas. A pessoa que recita o versículo compreende essa verdade de modo visceral, pois começa a ver o mundo com novos olhos. E esses novos olhos não veem impossibilidades, apenas caminhos, caminhos que antes estavam ocultos, mas que agora se iluminam diante dela. A presença desse versículo na mente e no coração se torna uma força que acompanha cada escolha. A pessoa começa a agir com mais coragem, mais clareza, mais confiança, e cada ação baseada nessa confiança atrai novas oportunidades que refletem a vibração de poder que agora a sustenta. Florence dizia que quando a pessoa se conecta verdadeiramente à força divina que a sustenta, ela se torna imbatível. Não porque desafia o mundo, mas porque se alinha com a lei espiritual que governa o mundo. E quando esse alinhamento acontece, o universo abre as portas que estavam fechadas.
O impossível acontece porque a palavra pronunciada com fé reorganiza o destino. Os 7 dias não são apenas um período de prática, mas um renascimento vibracional. Uma nova identidade surge, uma identidade fortalecida, consciente, alinhada. Ao recitar "Tudo posso naquele que me fortalece", a pessoa desperta a força latente que sempre esteve dentro dela, esperando ser reconhecida. E quando essa força desperta, nada pode impedir a manifestação do bem maior. Florence Scovel. Shin sabia disso e dedicou sua vida a ensinar que a palavra é o instrumento mais poderoso de transformação. Quem a usa com fé não apenas muda a própria vida, mas muda a própria vibração, e a vibração é o que determina tudo. Assim, ao final dos 7 dias, a pessoa não apenas vê o impossível acontecer, ela compreende que o impossível sempre foi uma ilusão. A verdadeira realidade é aquela sustentada pela força divina, pela fé inabalável e pela palavra que decreta a própria grandeza espiritual. E é ao recitar esse versículo que a pessoa desperta para essa verdade eterna, tornando-se, finalmente, co-criadora consciente de seu próprio destino.